Continuando aqui o nosso estudo aí sobre os crimes contra a propriedade imaterial, o parágrafo 4º do artigo 184, ele fala das causas de extinção da punibilidade, ou da atipicidade, né? Da atipicidade, na verdade, é porque ele fala que não constitui crime. Né? Então, vem lá o parágrafo 4º. Disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º, ele não falou do caput, não se aplica quando se tratar de execução ou limitação de direito do autor ou os que lhes são conexos, em conformidade com o previsto na Lei 9.710 de 98, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro, direto ou indireto. Significa dizer o seguinte: se você fizer a cópia de um livro para seu uso pessoal, sem intuito de lucro, isso não é crime. Isso você pode fazer. Mas esse parágrafo 4º é um parágrafo meio desnecessário, porque a Lei 9.610, que trata dos direitos autorais, no artigo 46, ela vem elencando os casos em que não se constitui crime. E aí, independente se é o parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, pode ser o caput. E eu tenho aqui, eu peguei aqui, ó, diz lá o artigo 46, ó, não constitui ofensa aos direitos autorais a utilização de obras protegidas, porque a gente tem aquelas lá do domínio público, né? Dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza nos seguintes casos. Então, vai lá, inciso 1. A reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente adquirida, desde que feita em um só exemplar e pelo próprio copista para o seu uso privado e não comercial. Você fez uma cópia de um livro para você, né? Não tem nenhum problema para o seu uso, para mais ninguém. Ah, mas eu peguei e dei para o meu colega, pode ser? Se a gente parar para pensar aqui, ele fala aqui, ó, não comercial. Não é privado. É para o seu colega também, mas não é comercial. Né? Tipifica? Eu entendo que não tipifica também. Né? A reprodução por qualquer meio ou processo de qualquer obra legitimamente adquirida, quando destinada a garantir a sua portabilidade ou interoperabilidade para uso privado e não comercial. Então, ó, quando destinada a garantir a sua portabilidade, para você poder utilizar. Para você utilizar e fazer algumas coisas para você também, né? A reprodução na imprensa de notícia ou de artigo informativo publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados e da publicação de onde foram transcritas. Não. Reprodução na imprensa. Tá? A imprensa também tem que tomar cuidado, né? O 5. A representação teatral, ou a recitação ou declamação, a exibição audiovisual e a execução musical, desde que não tenham intuito de lucro e que o público possa assistir de forma gratuita, realizadas no recesso familiar ou nos estabelecimentos de ensino, quando destinadas exclusivamente aos corpos discente e docente, pais de aluno e outras pessoas pertencentes à comunidade escolar. Quer dizer, se eu faço uma cópia de um filme para a gente discutir na sala de aula, não há que se falar em crime também, em violação de direito de autor. A utilização de quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes visuais, sempre que a utilização em si não seja objeto principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause o prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Pequenos trechos de obras pré-existentes, né? Você utiliza trechos de outras obras, né? Quando de artes visuais, né? Ele joga muito para artes visuais. A reprodução, a distribuição, a comunicação e a colocação à disposição do público de obras para uso exclusivo de pessoas portadoras de deficiência, sempre que a deficiência implicar, para gozo da obra por aquelas pessoas, necessidade de utilização mediante qualquer processo específico, ou ainda de alguma adaptação da obra protegida, e desde que não haja fim comercial na reprodução ou adaptação. Tem algumas ONGs aí, se não me engano, tem acho que é Corina que chama,
que é de cego, eles fazem reprodução de obras inclusive de direito, para pessoas cegas em braille. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Reprodução e colocação à disposição do público para inclusão em portfólio ou currículo profissional, na medida justificada para esse fim, desde que aquele que pretenda divulgar as obras por tal meio seja um dos autores ou pessoa retratada. Né? Ou ele é um dos autores, então ele pode citar quando ele quiser, ou eu fui retratado naquela obra, eu posso citar também. A utilização de retratos ou de uma outra forma de representação da imagem feitos por encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo oposição da pessoa neles representada, ou se morta ou ausente, de seu cônjuge, ascendentes ou descendentes. Né? A autorização, né, de quem representa. Reprodução de palestras, conferências e aulas por aqueles a quem elas se dirigem, vedada a publicação, independentemente de intuito de lucro, sem autorização prévia expressa de quem administrou. Você pode reproduzir palestras, conferências e aulas por aqueles a quem elas se dirigem, mas você não pode publicar isso sem autorização deles. Né? A reprodução necessária à conservação, preservação e arquivamento de qualquer obra, sem finalidade comercial, desde que realizada por bibliotecas, arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e demais instituições museológicas, na medida justificada a atender seus fins. Citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fim de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim de atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. O problema do plágio, né? A representação teatral, a recitação, a declamação, a exibição audiovisual, a execução musical, desde que não tenha intuito de lucro, que o público possa assistir de forma gratuita, que ocorram na medida justificada para o fim a se manter nas seguintes hipóteses, né? Ele já traz as seguintes hipóteses: representação teatral, recitação ou declamação, exibição audiovisual e execução musical. Para fins exclusivamente didáticos, você vai discutir a letra de uma música, né? Vamos imaginar, você vai estar discutindo aí a ditadura militar lá e pega as músicas do Chico Buarque, de alguns outros cantores aí para discutir a letra, né, frente ao momento histórico. Com finalidade de difusão cultural, multiplicação de público, formação de opinião ou debate por associações cineclubistas assim reconhecidas. Estritamente no interior dos templos religiosos, exclusivamente no decorrer das atividades litúrgicas. As músicas gospel lá, né? Para fim de reabilitação ou terapia, unidades de internação médica que prestem serviço de forma gratuita ou em unidades prisionais, inclusive de caráter socioeducativas. Agora, outro inciso: a comunicação e a colocação à disposição do público de obras intelectuais protegidas que integrem as coleções e acervos de bibliotecas, arquivos, centro de comunicação, museus, cinematecas e demais instituições museológicas para fim de pesquisa e investigação. A reprodução sem finalidade comercial de obra literária, fonograma ou obra audiovisual, cuja última publicação não estiver mais disponível para a venda. Isso aqui é até interessante. Quando você não tem mais obra para venda, livros, por exemplo, você pode copiar sem nenhum problema. Eu tenho vários livros aqui que eu mandei fazer cópia e encadernei como livro, porque você não acha mais para comprar, são livros antigos, clássicos, né? Reprodução de qualquer outra utilização de obras de artes visuais para fim de publicidade, relacionada à exposição pública ou venda dessas obras na medida em que seja necessária para promover o acontecimento. Além dos casos previstos expressamente nesse artigo, também não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, distribuição e comunicação ao público de obras protegidas, dispensando-se inclusive a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza quando se destinar para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa ou para uso como recurso criativo, feita na medida justificada para o fim a se atingir, sem prejudicar a exploração normal da obra, nem causar prejuízo aos interesses dos autores. Então vejam que a gente tem no artigo 46 aqui uma série de situações em que permite a prática, o uso, né, da obra, né, sem que isso constitua crime, sem que isso leve à responsabilidade civil ou criminal. Okay? E a gente tem na Lei 9.609, no artigo 12, a tipificação da violação de direito de autor de programa de computador.
né? A maioria dos autores não traz isso, mas achei interessante a gente trazer, né? Diz lá o artigo 12 da lei. Violar direitos de autor de programa de computador. Segue mais ou menos a linha do artigo 184. Programas de computador, né? Se a violação consistir na reprodução... antes aqui o caput, né, tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Fração de menor potencial ofensivo, né? Parágrafo 1º. Se a violação consistir na reprodução por qualquer meio de programa de computador no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente. Comprei lá o programa, lá o Windows ou o Word lá e não paguei a licença, né? Comprei de alguém aí que tinha, né? Que copiou para mim e jogou no meu computador. Ele se fez isso, né? Na sua atividade de comércio, né? Ele vai estar aqui no parágrafo 1º. Eu estou no caput, ele está no parágrafo 1º. Na mesma pena do parágrafo anterior, incorre quem vende, expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem em depósito para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador produzido com violação de direito autoral. Então, né, quem está comercializando, né, está entrando, ou quem está importando esse produto, né, está entrando nesse crime aqui. Os autores entendem, né, que também quem baixa, né, pela internet é a mesma coisa, né? Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede mediante queixa, né, ou seja, também ação penal privada, salvo se for em prejuízo da administração pública, direta ou indireta, ou então se dessa conduta significar também crime contra a ordem econômica e tributária. Ou seja, se você sonegou imposto fazendo isso, vai ter. Sonegação de imposto vai ter, evidentemente, né? Se você comprou uma coisa ilegal, você não está emitindo nota fiscal por isso, né? Então você está sonegando imposto mesmo, né? No artigo 186, voltando aqui para o Código Penal, a gente tem aqui as ações, né, da ação penal. Então, procede-se mediante queixa, né, ação penal privada, inciso 1 do 186, nos crimes previstos no caput do artigo 184. Inciso 2. Ação penal pública incondicionada nos casos previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 184. E ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor, a mesma coisa, né, da administração pública, direta e indireta. Deixa eu só ver um negócio aqui desse artigo 186 aqui. Deixa eu ver no meu outro código aqui. Cento e 86. É isso aí mesmo. Eu pensei que eu tinha. Não, tá aqui, ó. Nos casos do parágrafo 3º, a ação é pública condicionada à representação. Isso daqui, na verdade, né? Se a gente pegar lá aquela questão lá do interesse coletivo e interesse particular, esse artigo 184 é um interesse eminentemente particular, né? Não há que se falar em interesse público. Interesse público é adequação social que não se está admitindo aqui. Então, na verdade, essa questão da ação penal pública incondicionada, quando se trata dos parágrafos 1º e 2º, nada mais foi do que um lobby das produtoras, né, das empresas aí de satélite de transmissão de programas, né, que queriam dar um basta na pirataria. Foi isso daí, porque não tem sentido a gente ter ação penal pública incondicionada aí. Né? A gente tira a questão lá de administração pública, direta e indireta, tudo bem. Nos demais casos, não tem sentido isso. Ok? Os artigos 180, a gente encerrou, né? Então, dos artigos 187 até os 196, eles foram revogados, deve estar aí no seu código, né? Então, no próximo slide, a gente inicia aí nos crimes contra a organização do trabalho, tá bom? Grande abraço aí para vocês, tá?